E o Senhor, outra qualquer, seja engrandecido. Vamos colocando então o leão. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Teu rosto em ti, e o Senhor a graça e te dê paz. Amém. 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 e a Bênção se derrame até 1000 gerações, família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 deixa para ele, Gilmar. gerações. Família, Teus filhos e os filhos dos seus filhos. Amém. não deu. Amém. 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 Irmãos, hoje a responsabilidade com a palestra, com a voz do Graça hoje, está com o pastor Gilmar. Ele está sem carro e veio de ônibus e mandou a mensagem agora, está passando em frente ao Aretê. Então vai levar uns 14 a 15 minutos para chegar aqui. Nós vamos fazer a abertura, introduzindo o assunto, não sei qual que ele vai trazer para nós, mas vamos abrir a Bíblia, quem tem no celular, pega no celular. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 46 até o 49. Mas eu vou ler o 49, que diz assim: Natanael declara: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Nós encontramos aqui um desafio que serve para todos nós. Aí poderia até intitular o seguinte: estou fazendo o estudo da próxima célula, vai trabalhar nesse sentido. Onde está, posso perguntar o teu, mas como eu estou envolvido também, onde está o meu Natanael? E pergunto a vocês, o que significa essa pergunta? Onde está o meu Natanael? O que significa isso? De acordo com o texto de João 1, de 45 a 49. Oi? Tinha certeza, né, de que Jesus era o... Filipe procurou Natanael. Então, porque olha só aí a menina aí, ó. Ela hoje está tremenda. Hoje tem um café com Bíblia. Eu brinquei com ela, filha, e o café? Não vai fazer o café? Ela falou, não, hoje eu não faço café. Então, o Natanael, nós precisamos procurar alguém para falar de Cristo, de Jesus. Esse Natanael pode ser João, pode ser Maria, pode ser o filho, pode ser o esposo, pode ser a esposa,
pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho. Agora, ele está precisando ser encontrado. E a Bíblia diz que quando Natanael chegou, aí Jesus falou assim: Natanael, você estava lá debaixo da árvore, eu já te vi. Quer dizer, Jesus está vendo, olha só o quadro teológico. Jesus está vendo todo mundo, vê aquelas pessoas que o coração estão abertos para a palavra, mas você já viu essa expressão que Jesus, Deus limitado? Já viu essa expressão? Ele não é todo poderoso, ele não pode tudo, mas Deus se limitou. Ele se limitou. Então esse limite de Deus não é fraqueza dele, não é falta de poder, é a autoridade dele. Olha, você já pode gostar da palestra, já estou olhando aí, né? Mas já pode ir tomando café. Ela hoje está aí, olha só aí, puxando o bonde. Muito bem, aí é o seguinte, pode fazer barulho de talher, pode andar à vontade, só não pode falar. Pode bater boca comendo. Bom, então esse quadro aí, qual é o quadro? O Deus que se limitou. Como eu sei que Deus se limitou? A Bíblia diz que aprove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação do Evangelho. E a quem Deus deu a missão da pregação do Evangelho? A nós, para mim e para você. Então, onde está o limite de Deus? Se eu não pregar, se a igreja não pregar, Deus não tem outro plano para a salvação das pessoas, a não ser através da pregação do Evangelho. Quem tem uma memória boa vai se lembrar de Romanos 10, 17. O que diz? Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação do Evangelho. Então, daí a pergunta: onde está o meu Natanael? Isto é, onde está aquela pessoa que Deus preparou para que eu leve a palavra de salvação? Onde ela está? Natanael estava onde? Debaixo de uma figueira. Mas onde está esse Natanael meu? Pode estar no escritório, pode estar no consultório médico, pode estar atrás de um balcão, pode estar no caixa de um comércio, pode estar no volante de uma van, pode estar ao meu lado quando estiver viajando de van, de ônibus, pode estar no meu trabalho, pode estar no meu ponto de ônibus. Olha, existe um plano de salvação que é apresentado em 3 minutos, 2, 3 minutos. A gente chega assim, dá aquele start. Aí se o ônibus chegou, a pessoa já pegou o plano. Se não chegou, vai continuando. Desenvolver a tática de começarmos a evangelizar a partir da conversa que a pessoa iniciou. Vamos supor, você chegou, sentou-se na poltrona, ao seu lado alguém diz assim: está calor. Você fala: está. Deus é tão bom, dá tudo que a gente precisa. Dá o frio, o calor, tem o verão, o inverno. Esse Deus é maravilhoso. Ele é completo. Ele é perfeito. Mas juntamente com o calor, ele mandou o ar para refrigerar. Aí, a partir dali, por exemplo, o eunuco estava lendo as Escrituras lá em Isaías. Eu não sei qual era o texto que estava lendo. Aí Filipe chega ali, novamente Filipe chega ali e perguntou o que estava lendo. Ele falou: não estou entendendo. Aí Filipe foi e começou para João 3,16, foi isso? Não. Filipe não começou para João 3,16. Ele começou pela escritura que estava lendo. Então, evangelizar, não existe a técnica, mas a maior técnica é uma afinação entre a vontade de Deus para a minha vida e para a vida daquela pessoa com a qual eu estou falando.
A questão de apresentar um plano elaborado é bom, mas não é obrigatório. O maior plano é aquele que Deus estabeleceu. Então, o que fez Filipe? Ele chegou, encontrou Natanael e falou assim, vem ver um homem. Vem ver esse homem. A mulher samaritana fez o quê? Olha, eu encontrei um homem, vem ver se não é ele. Aí chamou Jesus. Jesus chegou lá. E no final, qual foi o relatório? Mulher, já não é pelo teu dito, pela tua pregação, não é por nada. Nós temos visto. Quer dizer, existe um gancho espiritual que ninguém sabe. Só Deus sabe. O que precisa, então? Eu, quando cortava cana, eu fui cortador de cana. Tinha muita jararaca dentro do canavial, porque tinha muita preá. Preá gosta de comer broto de cana, né? Aí, se tem preá, tem cobra. Aí, o seguinte, eu estou cortando cana com palha, hoje é queimada, naquele tempo com palha. Qualquer coisinha roçava na perna e passava o facão. Isto é, eu estava preparado para matar uma jararaca a qualquer momento. Aí o cristão, ele precisa estar preparado para falar da graça de Cristo a qualquer momento. O maior, o melhor plano de salvação é você estar assim, Senhor, se tiver alguém diante de mim, que o Senhor tem um projeto para ele, o que ele precisa, me dê a palavra na hora. Isto é, sempre ligadão ou ligadona em Cristo, para que a palavra venha. Jesus fez uma promessa. Os discípulos disseram, olha, nós aprendemos com o Senhor, eles não falaram isso, eu que estou ensinando agora. Durante esses anos aprendemos com o Senhor, nós vamos evangelizar, mas, e daí, se acabar a mensagem? Jesus falou que, olha, no abrir e no fechar da boca de vocês, eu vou colocar a palavra. Eu só quero usar vocês, o conteúdo é comigo. Irmãos, o conteúdo é com Deus. Vamos encher a nossa mente da palavra, o nosso coração do Espírito Santo. Vamos ser navegantes desse mundo, nós somos transeuntes, como um barco à deriva, que é tocado pelo vento. Um barco não tem ninguém remando. Aí é o seguinte, quem que vai dirigir esse barco? Cristo. Ele vai dizendo, Paulo, ele tomou uma decisão, ia fazer uma viagem, não ia? Quando chega a noite, veio o vento. Paulo, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pronto. Ele mudou o rumo. Irmãos, o rumo da nossa vida precisa ser direcionado por Deus. Vamos entregar o leme da nossa vida a Cristo. Ele vai dizer qual é a direção. Mas não é só na pregação, pastor Gilmar, o irmão senta direitinho, toma seu cafezinho e depois vem. Eu tô dando a palavra, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Graças a Deus que chegou, né? Então, o rumo da nossa vida, quem sabe é Cristo. Ele sabe onde nós devemos chegar, quando, em que momento. De repente, você está viajando, fura um pneu do seu carro. E você ou eu, a gente fica triste. Mas, gente, vai furar esse pneu. Mas se Deus tem um plano nisso. E se é o livramento, se é o borracheiro, a pessoa que precisa evangelizar. Então, nós, quando nos entregamos por inteiro a Jesus, Ele vai nos conduzindo, de acordo com a vontade dEle. Ele vai. Filipe ia andando, encontrou a carruagem ia passando. Ele não pensava nisso, mas o Espírito, isto é, o vento de Deus, falou para ele, olha, acena aí, suba nesse carro aí. Uma coisa impossível, porque era uma carruagem oficial da rainha, e Filipe lá, aquele crentezinho lá, de gravata, não sei como que estava, vai chegar assim e acenar. E subiu no carro.
E ali ele começou a falar de Jesus. Irmãos, Deus tem um Natanael para um Filipe. Aí eu posso agora memorizar da seguinte forma: eu sou o Filipe. A mulher não pode ser filipina, né? Aí vai ser o quê? É? Como é, Manduce? A Filipa. A irmã Sara falou que existe a Filipa. Então, eu sou o Filipe e você é a Filipa. Filipa. Aí você vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, onde está o meu Natanael? E o feminino Natanael não tem, né? Natalina, Natalina. Onde está meu Natanael ou a minha Natalina? Deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir o barco da sua vida. Felipe achou, ele encontrou. Nós podemos achar, podemos encontrar. Mas a Bíblia diz o seguinte: quem procura, acha. Mas se não procurar, irmão, não acha. Evangelismo é algo assim, espontâneo, natural. Porque existe uma pessoa muito mais interessada em Natanael do que Felipe. Deus, Cristo. Existe uma pessoa muito mais interessada na vida dos outros do que eu, o próprio Deus. Então eu tenho que fazer o quê? Viver uma vida santa, na presença de Deus, é o que nós chamamos de evangelismo intencional. Isto é, eu falando para o Senhor: Senhor, estou em tuas mãos, qual é o teu plano para a minha vida hoje? Olha, você saiu com a colher de pedreiro para trabalhar de pedreiro. Mas você chegar e dizer para Deus, parece esquisito isso: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida hoje? Que eu sou evangelista. Eu falei na reunião lá na nossa célula, que eu fui comprar um ar-condicionado. Aí uma menina me atendeu e tinha um rapaz perto dela. Aí, de repente, o rapaz conversava até baixo. Ela falou assim: olha, é o seguinte, enquanto eu evangelizo, eu vendo ar-condicionado. Olha, aquilo marcou a minha vida, foi o maior presente. Enquanto eu evangelizo, eu vendo ar-condicionado. Enquanto eu atendo meu cliente, enquanto eu evangelizo, eu atendo meu cliente. Enquanto eu evangelizo, eu estou lecionando. Enquanto eu evangelizo, eu estou fazendo uma faxina. Enquanto eu evangelizo, eu estou vendendo uma casa. Enquanto eu evangelizo, isto é, nós nascemos para falar de Cristo, somos novas criaturas. Essa nova natureza, Deus tem um projeto. Qual é o projeto? Sermos seus discípulos e falarmos da sua grandeza. Portanto, ide, pregai, evangelizai. Eu vi ali que o pastor não quer tomar mais café, então pode vir à frente. Vamos orar por ele, que ele é o mensageiro de hoje. Eu dei aqui um pontapé inicial até que ele chegasse. Pai, te agradeço por esse café com Bíblia, te agradeço porque o pastor chegou são e salvo, agradeço porque ele aceitou fazer a palestra para nós, ser com ele e conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bom dia a todos. Irmãos, é um privilégio muito grande, né? Nós estarmos juntos nessa manhã. E na semana passada eu Meu Deus. pensei que já tinha acontecido um café com Bíblia. Na verdade, eu tive oportunidade de participar de um café com Bíblia no domingo passado. Nós não pudemos estar na igreja, na casa da manhã. E eu falei, poxa, eu tive a oportunidade de participar. Quando foi essa semana? Mas isso aqui é o quê? Para gravar, tá bom. Estou acostumado com essas coisas não, amém? Mas já entendi. Obrigado. Então, aí quando foi durante a semana, o pastor Pedro fez o convite para estar aqui, eu agradeci a Deus em dobro, né? Porque eu não só vou participar do Café com Bíblia, mas como teria também a oportunidade de estar conversando com irmãos
com os irmãos sobre a razão da existência da igreja. Tudo existe, tudo tem uma razão de existir. Sim ou não? Sim. Tudo tem uma razão de existir. E a igreja também tem uma razão pelo qual a igreja do Senhor Jesus, ela existe. E nós vamos encontrar essa razão da existência da igreja lá no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Eu sei que os irmãos, o que mais nós temos ouvido aqui esse ano na igreja é esse texto. Mateus 28, 19 e 20 são os versículos que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras do Senhor Jesus. Então, pastor Pedro estava falando aqui sobre nós aproveitarmos as oportunidades que temos para falar de Jesus. Pastor Pedro disse que nós nascemos para falar desse evangelho. Nós nascemos com uma missão. Qual a missão da igreja? Está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A missão da igreja é ir e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Essa é a razão da existência da igreja. A maior razão da igreja está plantada é justamente essa. A maior razão, o maior motivo pela igreja estar aqui em Búzios, estabelecida nesse lugar, é fazer discípulos. Esse é o maior mandamento que a igreja recebeu, a ordem que a igreja do Senhor Jesus recebeu. Amém? Então, no cumprimento da sua missão, a igreja existe para fazer discípulos. E é uma missão muito honrosa para nós, como igreja do Senhor Jesus. A igreja não é uma instituição criada para existir em si mesma. Grava bem isso, irmãos. A igreja não é uma instituição criada para existir em si mesma, mas um organismo vivo com uma missão clara. A igreja tem uma missão objetiva, clara, que é o que? Fazer discípulos. Deixa eu voltar aqui nesse texto de Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide. Ou seja, Jesus está indicando, que a igreja precisa de ação, de movimento. Ir é o quê? É ação, é movimento. A igreja precisa se movimentar em direção às almas perdidas. A igreja precisa entender a necessidade que nós temos de alcançar Búzios. Só Búzios? Não. Alcançar as cidades ao redor. Só as cidades ao redor? Não. Nós temos a missão de alcançar o Estado. Só o Estado? Não. Nós temos a missão, obrigado, pastor, de alcançar esse país, as nações, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, anunciar as boas novas e fazer discípulos. Agora, o interessante é que a missão maior da igreja é fazer discípulos. Isso indica o quê? O propósito e a razão da existência da igreja. O propósito, a razão da existência da igreja está aqui, em ir e fazer discípulos. A igreja não é uma instituição, como eu disse, criada para existir em si mesmo, um organismo, mas sim um organismo vivo, com uma clara missão. Então, Jesus não deixou dúvidas quanto ao propósito da igreja. Não há nenhuma dúvida quanto ao propósito da igreja. Antes de subir ao céu, ele entregou aos discípulos aquilo que chamamos de a grande missão. A grande missão dada à igreja. Então, nós precisamos entender isso aqui. Isso aqui é primordial que nós, como igreja do Senhor Jesus, entendamos isso aqui que eu vou dizer agora. A força, o crescimento, a relevância da igreja estão diretamente ligados à sua obediência à missão que a igreja recebeu. Eu vou repetir, porque isso aqui, quando nós entendemos isso, aí nós começamos a agir como igreja,
dentro dessa missão que a igreja recebeu. Quando nós entendemos isso, a força, o crescimento, a relevância da igreja estão diretamente ligados à obediência à missão. Ou seja, se não obedecermos à missão, que é ir e fazer discípulos, não há força, não há vitalidade na igreja, não há crescimento e nem relevância. Se não obedecemos, não entendemos o princípio, não entendemos a missão da igreja, então essa igreja não é uma igreja que cumpre o propósito. Você está comigo aqui? Diga amém. A igreja que não vive, não fica chateado não, porque não foi eu que falei isso aqui, quem disse isso aqui foi o doutor, teólogo John Stott. Ele diz assim, a igreja que não vive para alcançar vidas, perde a sua razão de existir. Irmão, isso é forte demais. É algo assim que nós precisamos internalizar. Deixa eu botar mais para cá, que a irmã Lenilson está atrás da pilastra aqui. Então, a igreja que não vive para alcançar vidas, ela perde a sua razão de existir. Isso é forte demais. E aí, quando a gente entende isso, e quando a gente internaliza isso, a gente passa a ter essa compreensão de que eu preciso ir, eu preciso me movimentar, eu preciso cumprir esse ID, eu preciso cumprir essa missão, e não é cumprir de qualquer maneira, é cumprir com excelência, até chegar ao objetivo, propósito pelo qual eu existo como igreja, até que eu alcance o propósito e o objetivo pelo qual eu fui chamado, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse café aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu acabar aqui, eu vou sentar aí e eu como bem, eu como direitinho. Tomei só um cafezinho ali, só para dar uma aquecida na garganta. Mas daqui a pouco eu vou entrar em ação aí também. Esse café é maravilhoso. Essa comunhão nossa, ela é maravilhosa. Isso é extraordinário. Mas esse é o propósito da igreja? Essa é a missão da igreja? Então a gente entende que a gente não pode se acomodar aqui dentro. O grande problema é quando a igreja não entende o propósito da missão, ela não vive para alcançar vidas, e aí ela acha que ela é um fim em si mesma. O que é um fim em si mesma? É a igreja que ela se contenta com aquilo que conquistou, tá bom para nós, vamos parar por aqui, vamos tomar o nosso cafezinho no domingo com Bíblia, né? Vamos tomar o nosso cafezinho no domingo, vamos nos reunir para o culto domingo à noite naquele salão maravilhoso, com ar-condicionado, cadeira acolchoada, pastor caprichou, comprou umas cadeiras gostosas, tem ar-condicionado, tem boa música, tem telão, tem tudo para a gente ficar bem aqui dentro. E aí a gente se acomoda. Aí a gente não passa de membros. A gente não passa de membros e o pior, a gente acostuma a fazer membros. A igreja não foi chamada para fazer membros, a igreja foi chamada para fazer discípulos. E isso vai requerer tempo de nós, investimento da igreja. E quando a gente fala de investimento, a gente não está falando só de recursos financeiros, a gente está falando do nosso tempo, a gente está falando da nossa força, da nossa vitalidade, do nosso vigor, que tudo isso precisa ser empregado no reino para que a igreja cumpra o seu propósito. A igreja não cumpre propósito dentro de quatro paredes. Pela misericórdia de Deus, Ele envia almas até nós. Ele envia almas até nós e chega aqui, a gente abraça, a gente discipula, a gente cuida, mas o propósito da igreja é ir. A ordem de Jesus é: vão, saiam, discipulem, ganhem vidas. Essa é a ordem. Você está comigo aqui, amém? Então, a origem da missão da igreja, a missão da igreja nasceu no coração de Jesus. A missão da igreja não é uma invenção do pastor Pedro aqui em Búzios, do pastor Gerson. A missão da igreja não é uma invenção humana. A missão da igreja nasceu no coração de Jesus. Jesus deu uma ordem. Ide, versículo 19 do capítulo 28, ide. Jesus estava dizendo, a igreja precisa de movimento e ação.
Quando Jesus diz ide, ele está falando, vocês precisam de movimento e ação. Esse café, essa comunhão é maravilhosa. Deixa eu tocar no café de novo. Essa comunhão maravilhosa. Então, se no mês que vem eu vou me animar. Vou me animar que eu preciso. Pode, pastor, trazer um visitante para tomar um café com a gente aí? Irmãos, está liberado. Amém. Está liberado. Se a gente não consegue trazer para o culto, diga para a pessoa, vá pelo menos pela comida que vai ter lá no domingo de manhã, porque é maravilhoso. Se a pessoa não se anima a vir para adorar a Deus, ó, vai ter um café lá de manhã, o que você gosta de comer? Tem queijo, tem presunto, tem bolo, tem pão de queijo, tem fruta, tem suco, tem café, tem um monte de coisa lá. Vamos tomar um café da manhã comigo? Uma manhã extraordinária, uma manhã especial na minha igreja. Quero te convidar para você estar lá comigo para tomar um café. E aí no mês que vem a gente vai ter o dobro de mesas e cadeiras aqui dentro. Por quê? Porque enquanto a gente toma um café, a gente cumpre a missão da igreja. Enquanto a gente saboreia uma deliciosa comida, a gente cumpre a missão da igreja. Pois não, irmã? Pois não. Gostei da ideia do pastor, que eu estou assim, maquinando coisas na minha cabeça para atrair pessoas. É isso. E a gente pode, né, convidar para a pessoa vir, depois ele toma café e ele vai subir. Exato. Né? Exatamente. Quem não vem, irmã, ele não precisa vir por Jesus, vem pelo café, que depois ela vai começar a amar Jesus. Quantos estão entendendo, amados? Depois ela começa a amar Jesus. Foi assim na minha vida, tenho certeza que foi na vida de algumas pessoas que não nasceram aqui em berço evangélico. Eu não nasci amando Jesus, embora ele me amou antes do meu nascimento, como diz o Salmo 139, né? Ele nos conheceu e nos viu quando nós ainda éramos uma substância informe. Ele já nos amou, ele já escreveu todos os nossos dias no seu livro, está lá registrado no Salmo 139. Eu não amava, não o conhecia, mas ele já me conhecia. Já havia escrito a minha história, os meus dias, coisas maravilhosas. Então a missão da igreja, essa missão nasceu no coração de Cristo. Não é uma invenção humana. Então Jesus diz, ide. Ide, ele estava dizendo o que para nós? A igreja precisa de movimento e ação. Mas o verbo central, agora você vai se escandalizar, irmão. Jesus mandou ir, sim ou não? Sim ou não? Ele mandou ir. Mas o verbo central, o verbo principal nesse texto não é ir. Hã? É o quê? Não é ir. É fazer. Porque quem vai, faz, obedece, cumpre o propósito de ser igreja. Amém? Amém? Quando a gente, então o verbo central aqui, o principal desse texto, 28 e 19, não é ir. Exatamente. Então você vai, mas o verbo principal aqui é o quê? Fazer. A gente precisa entender isso. Porque muitas pessoas aceitaram a Cristo e elas continuam caminhando. A gente vem para a igreja, a gente vai à EBD, a gente vai aos cultos, a gente vai à programação da igreja, os congressos, todas as programações, a gente continua indo, mas a gente não está fazendo. Precisamos ir, mas o principal nessa caminhada é fazer. A gente precisa entender isso. Enquanto eu vou, disse o pastor Gerson ali, sabiamente, enquanto eu vou, eu faço. Como? Todos os dias, se puder, com certeza, todos os dias. Interessante que as oportunidades de fazer discípulos, elas aparecem em todos os tempos, em todos os momentos na nossa vida. Em todo tempo, todo momento aparece uma oportunidade. Eu parei para abastecer o carro, olha a oportunidade. Eu parei para abastecer o carro ontem pela manhã. Enquanto eu abastecia o carro,
Aí fui pagar com aquele cartão de abastecimento, aí o frentista, a capacidade o combustível que entrou excedeu a capacidade do tanque de gás. Aí o cartão rejeitou. Aí o frentista veio e falou assim, não, vamos trocar, em vez de gás a gente faz o cálculo aqui, bota gasolina, porque aí vai dar certo. Aí no final ele concluiu dizendo assim, para tudo tem jeito, menos para morte. Eu falei, rapaz, eu conheço alguém que dá jeito na morte. Eu conheço alguém que tem jeito para a morte. Jesus, porque ele venceu a morte. Então, naquela pequena oportunidade, naquela conversa, nós lançamos a palavra, lançamos a semente, cumprimos o propósito de ser igreja. Aproveitamos as oportunidades que aparecem para cumprir o propósito de sermos a igreja do Senhor Jesus. Então, o verbo aqui é o quê? O mais importante é fazer. Não deixe de caminhar. Continue indo, continue caminhando, mas não esqueça que o propósito da sua caminhada enquanto você vai é fazer. Você está comigo? Amém? Pode levantar aí, pessoal. Come um negócio aí. Então não podemos confundir as bolas, irmãos. Não podemos confundir. Jesus mandou fazer membros? Sim ou não? Não. Jesus mandou construir o prédio maravilhoso? Onde está escrito isso? Não. Jesus mandou criar programas? Tudo isso é bom, irmão. A gente precisa de um lugar adequado para receber as pessoas. Nós precisamos ganhar membros para a igreja. Tudo isso é necessário. Criar programas, né, para que a igreja possa atender a comunidade. Tudo isso é válido, é lícito e a igreja precisa trabalhar nisso. Mas nós precisamos entender que esse não é o foco, esse não é o propósito da igreja. Esse não é o propósito maior da igreja. Porque senão nós ficamos bons em todas as coisas, a gente é bom na construção, a gente construiu um belo templo, a gente trouxe muitos membros para a igreja, formamos uma comunidade de membros maravilhosas, temos programas maravilhosos, mas não discipulamos. E aí, há umas 2 semanas atrás, nós tivemos uma aula poderosa aqui no domingo de manhã com o pastor Ronald, e a gente vai acumulando dentro da igreja pessoas. E você acumular pessoas dentro da igreja, a igreja ela vai se tornando inchada, ela vai se abarrotando de gente dentro da igreja. Um dia eu ouvi um líder dizendo, não, deixa eles aí, pelo menos a igreja faz número. Está errado. A gente precisa de pessoas, mas pessoas conscientes da missão. E só é consciente da missão quem é discipulado, quem é ensinado. Só entende que mais importante do que ir fazer, quem é ensinado, quem é discipulado. Então eu acredito que nós estamos no caminho certo, pastor. Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho aprendido dessa forma e a palavra tem sido essa. E se todo domingo, durante um período, a gente repetisse isso que a gente está falando aqui hoje de manhã, não seria exagero nenhum, absurdo nenhum. Deuteronômio capítulo 6, se eu não me engano, vai dizer que nós devemos ensinar quando? Em todo tempo, andando, sentado, deitado, em todo o tempo você vai ensinando, você vai martelando aquilo ali, porque essa é a essência, é isso que os judeus fazem com seus filhos. E aí quando chega com 13 anos, aquela criança, aquele adolescente com 13 anos, ele é capaz de discursar para doutores, para mestres. Ele sabe tanto, é a introdução dele no mundo adulto. Ele vai pegar a Torá e vai fazer ali um estudo, uma apresentação, uma palestra de um dia inteiro, para mestre, para doutores, e a introdução dele só sobre a Torá. Ou seja, plenamente capacitado, discipulado para o propósito. A gente precisa
entender isso como igreja. Você está comigo ou não? Amém. A gente precisa entender isso. Então a gente está no caminho certo. Você entende que a gente está no caminho certo? Você concorda comigo que a gente está no caminho certo? Levanta a tua mão aí, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele tem nos dado essa oportunidade. Nós estamos no caminho certo como igreja, a gente está indo. A gente está entendendo a missão. Propósito de fazer discípulos. Então, mais uma aqui para você não ficar chateado comigo, que quem disse foi o Dr. John Stott, não foi eu. Ele disse assim, uma igreja sem missão. Vamos repetir, porque isso aqui é forte, irmão. Eu li isso aqui essa semana, né? Assim, sabe aquela coisa que você lê que chega a te dar uma vergonha? Meu Deus. Onde eu estava esse tempo todo? Vamos repetir todos juntos. Diga, uma igreja sem missão é uma contradição. Me arrepiei todo de novo. É verdade. Porque uma igreja sem missão, uma igreja que não entende a sua missão, uma igreja que só vai e não faz, é uma contradição. Está indo para onde, irmão? Estou indo para a igreja. Está indo para onde? Estou indo para o culto. Está indo para onde? Estou indo para a célula. Estou indo para o ensaio da música. Estou indo para o ensaio do coral. Estou indo. Mas você está fazendo o quê? Eu só estou indo. Fazendo o quê? Hã? Está indo, mas para onde não sabe. Está indo, mas está indo sem propósito. Está indo, mas está indo sem porquê, está indo sem razão, está indo sem motivo. Ah, pastor, mas adorar a Deus não é a razão, não é o motivo? Sim, é, mas você deixa de cumprir o propósito. Como diz um pastor, conhecido, tem um silêncio aqui hoje. É bom, né, refletir, né? Amém. Então, o discipulado é mais que evangelismo, o discipulado é mais que evangelismo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Mateus 28, 20. Evangelizar é anunciar o evangelho. Nosso evangelista está ali, pode afirmar aí, né, que a gente está falando é verdade. Então, evangelizar é mais que anunciar o evangelho. É anunciar o evangelho. Discipular é caminhar. Aqui vem o X da questão. Discipular é caminhar com as pessoas até que Cristo seja formado nelas. Então, discipular é caminhar com as pessoas até que Cristo seja formado nelas. Aí a gente volta 2 aulas domingo atrás aqui com o pastor Ronald na parte da manhã. Mas como que a gente forma Cristo nas pessoas se ele não foi formado em nós? Cristo verdadeiramente só é formado em nós quando a gente vai e faz. Aí a gente pode dizer, eu tenho Cristo verdadeiramente formado na minha vida. Porque eu não apenas vou, mas eu cumpro o propósito de ser igreja. Eu entendi o propósito, eu entendi a missão, eu recebi Cristo na minha vida e eu estou vivendo em obediência plena. Existe meia obediência, irmãos? Existe ou não? Eu obedeço mais ou menos. Eu obedeço um pouco. Eu obedeço, mas assim, não obedeço muito, não. Existe isso? Isso é obediência? Existir, existe, né? Mas isso é obediência? Isso não é obediência. Ou é obediência, ou você está em desobediência. Não existe um meio termo. Ou eu obedeço e cumpro o propósito, ou eu estou em desobediência. Então, discipular é caminhar com as
pessoas até que Cristo seja formado nelas. O discipulado envolve 4 direcionamentos. Quantos que eu falei? 4 direcionamentos: ensino contínuo, relacionamento, transformação de caráter e obediência prática. O discipulado envolve esses 4 direcionamentos: ensino contínuo, relacionamento, transformação de caráter e obediência prática. Em Gálatas 4,19, Paulo vai expressar isso para nós claramente. Paulo vai dizer assim: meus filhinhos, falando lá a igreja de Gálatas, que você sabe sofria, né, todo aquele assédio por parte dos judeus, por parte dos líderes que estavam ali distorcendo e trabalhando para desconstruir tudo que Paulo plantou na igreja de Gálatas. Tudo que Paulo plantou naquela igreja, eu lembrei agora, o pastor Pedro falou que tem alguns livros que ele não publicou, e eu escrevi um comentário da carta de Gálatas, e está guardado lá até hoje, que eu preciso também botar aquilo ali para frente. Tudo aquilo que Paulo construiu na igreja de Gálatas, os religiosos, eles agora tentavam desconstruir quando Paulo sai para a missão. Eles querem fazer com que o povo de Gálatas volte às práticas da circuncisão. Ou seja, é preciso ensinar. Paulo vai dizer aqui: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Só existe uma maneira da gente discipular, da gente livrar as pessoas de toda heresia, de todo sofisma, de toda mentira que o mundo prega. É como? É discipulando essas pessoas, é tendo amor por essas vidas, é gastando tempo com essas pessoas. Não precisa você fazer com 4, 5, 6 pessoas de uma vez. Escolha uma pessoa, de um em um, e você vai discipulando. Se a gente fizesse de um em um, eu acho que durante o ano a gente chegaria no final do ano aí pelo menos com uma meia dúzia de discípulos, sim ou não? Pelo menos com uma meia dúzia. E se cada um membro da igreja chegasse no final do ano pelo menos com meia dúzia de discípulos, eu acho que aqui a gente, só nessa sala aqui, a gente chegaria com mais de 100 novos discípulos formados. Isso é muita coisa. Um número razoável. É muita coisa. Amém? Então, o discipulado envolve esses 4 direcionamentos: ensino contínuo, relacionamento, transformação de caráter e obediência. É por isso que a gente deve trabalhar. Uma igreja que alcança vidas, experimenta o crescimento de Deus. Uma igreja que alcança vidas, experimenta o crescimento que vem de Deus. É o que eu falei, é um crescimento consistente. Não é aquele crescimento que você vai amontoando gente dentro da igreja que não sabe responder nem a razão da sua fé. E isso é um problema para a igreja. Isso é um problema para o evangelho. Isso é um problema para nós. Atos 2,47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava, amados? Por que Deus acrescentava? Porque a igreja estava dentro do propósito. Porque a igreja cumpria a sua missão. Então, o crescimento saudável da igreja não é fruto de estratégias humanas, mas da ação soberana de Deus, quando a igreja vive para alcançar vidas. Então, não é estratégia humanas. Falta 6 minutos, pastor? Ih, caramba. Falei para minha esposa que isso aqui é papo para pelo menos 2 horas. Eu falei com ela hoje pela manhã. Você conversa aí para pelo menos 2 horas, né? Mas eu peço perdão aos irmãos pelo meu atraso. Então, deixa eu concluir aqui, já que a gente não tem mais tempo, deixa eu pelo menos concluir para a gente sair daqui com esse direcionamento. Mas os irmãos entenderam bem até aqui? Foi claro? Amém? Então, conclusão, a igreja existe para fazer o quê? Discípulos. Então, enquanto a gente vai, a gente... Enquanto a gente vai, a gente faz. Ok?
E quando vive para alcançar vidas, a igreja existe para fazer discípulos, e quando vive para alcançar vidas. Essa é a razão da existência da igreja. Então Deus acrescenta crescimento, o fruto se manifesta, a igreja se torna relevante para o mundo, quando ela cumpre o propósito. Então que nós sejamos, para terminar, que nós sejamos uma igreja enviada, não acomodada. Vamos repetir isso juntos para a gente encerrar? Que nós sejamos uma igreja enviada e não acomodada, missionária e não apenas institucional, obediente e não apenas ativa. Para finalizar, que nós sejamos a igreja que vai e faz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Pois é, nós não queríamos aqui um pregador internacional. Ele veio. Obrigado, pastor Gilmar. Amém. Obrigado, pastor Pedro. Obrigado, igreja. Irmãos, coisa boa, né? Transformar a igreja num depósito de crente para uma oficina de discípulos. Amém. Olha, vamos deixar aqui só 3 pessoas. Quantos vão ficar para lá? 3. E os outros? Subir para lá. Vamos ficar um depósito. Vamos pensar um depósito. Tá bom? Então, 3 aqui arrumando. Não sei se aqui consegue liberar aqui na ficada. E os outros vão subir para estarmos ali